Bem-vindo ao GoCast, o podcast oficial da Go Hobby. Aqui a tecnologia ganha asas, o futuro se materializa. Eu sou o Adriano Buzaide, CEO da Go Hobby, seu piloto nessa jornada pelo universo dos drones, empreendedorismo e inovações, que transformam o impossível em realidade. Preparado para decolar? A jornada começa agora. E para dar início ao 7º episódio do GoCast, a gente continua em grande estilo. Nosso convidado é referência quando o assunto é inovação e segurança pública no Brasil. Ele comanda operações de ponta, leva a tecnologia de impacto para além das fronteiras, traduz o universo dos drones da inclusão de maneira inspiradora e já transformou a vida de centenas de jovens profissionais e famílias, conectando propósito, tecnologia e acessibilidade. Hoje, a bordo do GoCast, a gente recebe Bruno Carcará. Bruno, seja muito bem-vindo. Cara, muito obrigado por convidar para falar de um tema que a gente é apaixonado, né? Que é drones. É verdade, é verdade. E Bruno, já vou começar quente, fazendo algumas perguntas importantes e vou deixar você para se apresentar daqui a pouco. Fala pra gente como que começou essa paixão por tecnologia e inovação. Quando começou tudo isso? Cara, olha só, por uma sorte do destino, né? Quando apareceu o primeiro drone no mundo, ele caiu nas minhas mãos. E aí, é fascinante, né, cara? É uma coisa que voa, né? Quem não sonha em voar, né? Quem não sonha em ser um astronauta e tal? Era o meu sonho. Não consegui virar astronauta, né? Mas daí eu virei um piloto de drone. E os primeiros drones eram, não é o que tem hoje, né? O drone não tinha câmera, né? Depois eles podiam colocar uma câmerazinha nele e tal. E eu me apaixonei. E pude voar vários drones. Então, desde o início, né, eu tive acesso aos drones. Aí apareceu uma marca espetacular, que é a DJI, né? E com o Phantom, né? O Phantom acho que foi o primeiro drone, assim, que começou a superar as qualidades. Revolucionou, né? Cara, de uma coisa que era um hobby, uma coisa que era fantástica, maravilhosa, eu levei pro meu trabalho, né? E deu muito certo. E como que foi enxergar? Porque é parecido também com a nossa história. Lá atrás a gente pegou o primeiro drone. Poxa, todo mundo falava que era um brinquedo, não passava de um brinquedo, né? A pessoa só ia fazer um lazer com aquilo. Quando foi o momento que você olhou para aquilo e falou assim, não, calma. Eu acho que eu consigo colocar esse cara para trabalhar. Cara, foi engraçado. Que ano que foi isso? Isso tem muito tempo atrás, né? Faz 15 anos, acho que quando apareceu o Phantom, né? Caramba, Antes eu tive acesso a uns drones de outra marca que eram os primeiros mesmo, né? O da Parrot, eu acho que é a pronúncia, né? Eles eram de isopor e tal, mas daí veio o Phantom da DJI. E sim, era um brinquedo e tal, só que eu olhei para aquele brinquedo e falei, cara, isso daqui é espetacular, né? Você conseguir enxergar de cima, né? De uma forma que ninguém enxerga e tal, pode trazer alguma capacidade. Mas só que deram muita risada de mim. Falaram, você tá querendo brincar na hora do serviço? Tal, né? Lá vai o Bruno voar, tal, né? O pessoal fazia piada com isso, né? Eu não ligava, nunca liguei para as piadas, né? E me foquei no drone, né? E comecei a ver que ele tinha uma grande capacidade. No início, já colou de fazer vídeos institucionais, filmar, né, operações, filmar, tirar uma foto legal de uma unidade e tal, das pessoas fazendo um treinamento e tal, né, e aí já começaram a olhar sério para aquilo, falaram, poxa, isso é bacana, né, dá uma imagem legal, né. Que antes eram muito caras, né? O cara para colocar uma imagem aérea num vídeo era coisa de Hollywood. Era um negócio caro, né? Pouquíssimo acessível, né? Imagina você contratar um helicóptero para fazer uma imagem aérea, né? Enfim, né? Os equipamentos que vão no helicóptero são caríssimos também, né? Aí aparece lá um brinquedo, né? Relativamente muito barato, né? O que é barato é caro, depende de quem, né, tá comprando, né? Mas é muito mais barato do que o helicóptero, do que o avião, né? Muito, muito mais barato, né? E que possibilitava fazer imagens bem legais. Só que aí, cara, aconteceu um negócio muito, muito legal, muito engraçado, tá? Eu fui chamado para filmar uma barreira de estrada, tá? Uma barreira que ia ter uma mega operação com vários órgãos, tal, polícia e alfândega e tal, né? E eu tive uma ideia de fazer uma filmagem, um time-lapse, né, de toda a montagem da barreira, né? Então eu me posicionei na estrada,
começaram a montar a barreira, que é montar mesmo, chegar, colocar cone, fazer a estrutura, posicionar polícias e tal, né? Quando ia parar, estava formada a barreira, na minha imagem, lá no fundo, 3 carros deram uma freada brusca, voltaram na BR e entraram no desvio. Desviaram pela... Aí eu falei pra galera, tem uns carros que voltaram pra trás lá. Eles foram atrás e pegaram, aprenderam um monte de coisa. Cara, tá? Essa foi a primeira. Eram criminosos, tá? Cara. E aí, eu falei, puxa, mas... temos que usar isso, né? Nas operações, né? Não era minha área, eu fazia vídeo, fotografia, filme, né? Há muito tempo atrás, eu trabalhei nessa área de comunicação, sempre gostei de tecnologia, a minha pira era com câmeras, filmadoras, editor, né? Era o meu mundo, na verdade, né? Aí, quando aconteceu isso, eu falei pro cara lá, o chefe da operação, eu falei, pô, mas dá pra gente usar isso, né? E o cara ficou assim, né? Porque tinha tido um resultado, né? Mas ficou meio cético, ainda estava cético. Porque voava muito pouco tempo. Eu acho que naquela época o drone voava, sei lá, 15 minutos. 15 minutos, é isso mesmo. E a câmera era muito fraquinha, não tinha zoom, né? Ou seja, tudo jogava contra, né? Só que eu insisti, eu falei, puxa, dá pra gente pegar e fazer aquilo que a gente já não faz. Pelo menos a gente tá vendo de cima, né? Eu não preciso ter detalhes. Ah, não, Bruno, mas puxa, eu queria ver a placa, queria ver... Falei, não, calma, vamos fazer o que é possível, né? Então foi assim que a coisa aconteceu. E aí já estava no Phantom 3, tá? Que já tinha um certo zoom, uma câmera espetacular já acoplada a ele, já voava acho que 25 minutos, 20 ou 25 minutos, né? O zoom que não pegava placa, mas tinha um certo zoom, né, no Phantom 3 Pro, eu não lembro isso qual aí, era o Phantom 3 Standard, o Advanced e o Pro. O Pro era o melhor deles. Aí eu tinha acesso a todos, né, eu fui testando e tal, né, aí eu falei assim, puxa vida, cara, posso usar esse drone para fazer uma operação? Aí os caras... pode, né? Vai lá, moleque, né? Tipo assim, né? Vai lá, deixa esse doidinho fazer aí, né? Porque eles ainda falavam isso, o Bruno é meio doido, né, cara? Vamos ver, né? Camarada, eu fui com trocentas baterias, vários drones, vários controles, tá? Que a gente tinha acesso a isso, né? E aí eu pude fazer um monitoramento de uma área que sempre acontecia o contrabando de cigarros, que é uma coisa extremamente perigosa, né? Movimenta valores milionários, né? São quadrilhas, né, perigosíssimas que trabalham com isso, né? E aí eu fui lá, levantei o drone, comecei a monitorar, lógico que em 20 minutos você não vê nada, mas daí eu botei outro drone, e outro drone, e outro drone, de repente comecei a ver um padrão. Cara, de repente, para encurtar a história... Mas não encurta não. Ligo meus colegas e falo assim, olha, para um veículo tal que ele está carregado de cigarros. Era um ônibus, sem passageiros nenhum. Tinha cigarro em cima, cigarro embaixo. Tá brincando. Usou tudo que dava. Tudo que dava. Caramba. E ele, ao pegar a BR, o pessoal parou e aí, assim, foi a primeira grande apreensão que foi feita. Caramba. Aí os caras falaram, pô, o negócio é sério. Acho que não foi tanta sorte assim, né? Acho que não foi tanta sorte assim. Porque não é sorte, né? Você vê... O drone, o que é? O drone é uma ferramenta, tá? Uhum. Ferramenta tem as suas capacidades e tem seus limites, né? Eu costumo dizer que para um prego eu preciso de um martelo. Sim. Tá certo? Se eu quiser parafusar, eu posso pegar uma parafusadeira top, né? Que recarrega no USB e tal, né? Por mais legal que seja a parafusadeira, eu não consigo pregar um prego, né? Então, cada ferramenta tem a sua função. Drone é a mesma coisa. O drone, não tem drone bom, drone ruim. Com esse drone aqui, eu faço uma operação policial, eu salvo uma vida. O bombeiro salva uma vida com esse drone. Isso aqui é um brinquedo, não é? Isso aqui é um brinquedo. Mas é um brinquedo que pode salvar vidas se for utilizado nas capacidades que ele tem. Então, foi isso que a gente começou a fazer. E aí a coisa... tomou um vulto, porque junto com isso veio o desenvolvimento da tecnologia, né? O drone é uma coisa espetacular, é igual o celular, né? Você lembra do celular que você usava 10 anos atrás? Era né? Há 20 anos era um tijolo, né? Eu lembro do tijolo, né? Hoje o smartphone é um computador que muita gente nem tem mais computador em casa, nem tem mais, né, outros meios. Faz quase tudo no celular. O celular é incrível, né? Uma capacidade de armazenamento de informação, de processamento e tudo mais. Quantidade de aplicativos. O drone é a mesma coisa. O drone
É isso aí, ele virou um smartphone que faz um monte de coisa, que filma melhor do que uma filmadora antiga top, daquelas que eu botava em cima do ombro e tal, que só as TVs tinham, né? Então é isso que aconteceu. A tecnologia, ela desenvolveu demais, o custo caiu muito, né? Eu costumo dizer que o drone, ele não é barato. Para muita gente você fala de um drone, vamos falar aí um drone de 50 mil reais, né? Pô, 50 mil reais é caro, né? Para uma pessoa e tal, né? Mas para um órgão público não é nada, tá? E um drone de 50 mil reais tem capacidades que um helicóptero tinha antes para fazer uma operação, ou às vezes até melhor, né? Sim. Em condições que o helicóptero não voa, de uma forma muito mais evasiva, né? Não substitui o helicóptero. Inclusive, a gente faz muitas operações simultâneas, drone junto com o helicóptero. Se completam. Como eu disse, são ferramentas diferentes. Mas na questão custo-benefício, o drone ele tem um excelente custo-benefício, né? E a tecnologia é surpreendente. Então, assim, ó, o pessoal fala, Bruno, não, você não vai parar de trabalhar? Não, pô, eu estou há 35 anos no mesmo cargo, tá? E eu trabalho, né? 35 anos, eu tenho quase 60, eu trabalho desde os 14, tem uns 45 anos que eu trabalho, 46 anos que eu trabalho, tá? Mas eu falo, cara, eu não vou conseguir parar não, tá? Por quê? Porque se desenvolveu tanto essa tecnologia, o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos, né? A gente não consegue nem imaginar, né? Você pode até pensar, ó, vai evoluir a bateria, vai ter uma câmera melhor. Cara, eu falo, não, para. Tá pensando pouco. A gente não sabe o que ele vai poder fazer. Porque também tem essa. Drone não é uma câmera que voa. O drone carrega uma série de payloads, de sensores. É uma aeronave, né? É uma aeronave que tem uma capacidade de carregar muito mais do que uma câmera, né? E aí que é interessante, né? O que esses sensores podem trazer de informação, de dados? Ah, cara, tá aí, ó, agricultura, sensoriamento, mapeamento, são muitas áreas em que o drone ele se sobressai, né, cada vez mais, né, fazendo coisas incríveis, né, drones que estão usando o LiDAR e descobrindo cidades perdidas no meio da floresta e tal. Enfim, não dá para você falar assim, o que ele vai ter daqui a alguns anos? Eu digo assim, vai ter coisas incríveis, tá? Só que eu quero estar vivo para ver. E trabalhando. Que show, que show. Pô, Bruno, muito legal. E conta um pouco de como foi o processo de transformar a parte de vigilância, enfim, nas áreas, talvez não vou citar aqui exatamente a área que você mais atua, etc, até para manter sigilo da sua operação. Mas conta um pouco como que foi transformar, porque, que nem você falou, lá atrás... os olhos não eram bons para o drone, né? As agências, os órgãos públicos não queriam usar, até os próprios policiais falavam, o que você está fazendo com esse negócio? E hoje inverteu o cenário, né? Sim. Muitos policiais falam, cara, se você não tiver o apoio aéreo aqui, por que eu vou colocar minha pele ali em risco, né? Eu preciso de uma confirmação aérea em cima. Conta um pouco pra gente, Bruno. Cara, é muito interessante, porque realmente o drone já está sendo utilizado em larga escala pela segurança pública do Brasil, não deixa nada a dever a nenhum país. A gente tem uma síndrome de vira-lata, de costumar achar, mas Israel deve ser muito melhor, os Estados Unidos é muito melhor. Cara, as dores são as mesmas, os equipamentos disponíveis são os mesmos. O drone também tem isso, né? Nivelou. Eu não preciso ser o exército americano, né? Para ter um equipamento que só Israel que produz, né? Você tem equipamentos acessíveis, com grandes capacidades, são os mesmos no mundo inteiro, tá? O que muda um pouco é a cultura, né? O que muda é a forma de investimento e tal, mas nós temos, eu converso com policiais dos Estados Unidos, da Europa, de Israel, né? E a gente está usando os mesmos drones, tá? O grande lance, né, é destravar o emprego, tá? Hoje, apesar de ser indispensável todo mundo querer ter, né, existe ainda uma visão ainda travada sobre as capacidades que o drone pode fazer, né? Então a gente tem que destravar o emprego. O que é destravar o emprego? Pensar nesses vários payloads e sensores que ele captura dados, e aí eu falo,
O drone não é uma câmera voadora, o drone ele é um sensor de dados e um volume de dados impressionante, tá? Então você pensar isso, juntar com as outras informações e dados que você tem câmeras espalhadas por aí que pegam placas, pessoas, não é novidade, né? A gente entrou aqui, eu tava mostrando lá, olha aqui mostrando quadradinho fazendo em volta de uma pessoa, que era videogame há pouco tempo atrás, tá aí, né? Segurança privada usa, né? Tal. A integração dessas informações com bases de dados, com banco de dados, cara, você consegue fazer um trabalho que é incrível, né? E aí muita gente fala assim, ô Bruno, mas você dá tanta sorte, você pega tanta coisa, né? Você tem resultados incríveis, né? Muita sorte que você tem. Eu falo, não é sorte. O que a gente faz é pensar na mineração desses dados. Eu inclusive uso esse termo, a mineração dos dados com o uso de drones e outras tecnologias. Integrar é a palavra. Integrar o drone com câmeras, com bases de dados. Pô, temos bases de dados de tudo, né? Você deixa informação do SUS, você deixa informação no correio, você deixa informação na telefônica, você deixa informação... Nós não temos mais segredo, né? O mundo hoje é sem segredos, tá? O seu celular tá o tempo inteiro dizendo onde que você vai, o que você foi, o que você compra, né? Tem tantas, inclusive, aplicações. Que você acessa, o que você fala. Tudo, tá? Se você pegar e juntar tudo isso, você consegue minerar e descobrir padrões. Se você direciona isso para o crime, você consegue descobrir como o crime é feito, onde ele é feito, por quem ele é feito, quando ele é feito. E assim, é uma coisa que já é viável, não é, mas isso vai chegar, não, já é. Só que falta destravar esse emprego geral, entendeu? Pensar nisso, né, e começar a usar o drone de uma forma, eu digo assim, mais profunda, né, com todos esses payloads e dados e tal. E a integração de órgãos também, que é fundamental. O Brasil precisava não ter uma polícia só, existem vários tal, mas precisava trabalhar mais junto, né? Entendi. Parar com ego, com... né? Mais integrado. Mais integrado. Integração de meios, tecnologia, drones, dados e equipes, que também não adianta nada eu fazer tudo isso e não ter um cara para ir lá e pegar, né? O guerreiro, né? Eu chamo guerreiro. Guerreiro é o guerreiro, né, cara? O drone não vai lá e pega, né? Ainda, né? Mas daqui a alguns dias, quem sabe os robôs vão lá e tal. Mas ainda precisa de um cara, né? Que é um herói, né? Os nossos heróis policiais, bombeiros, que vão lá e salvam vidas, que prendem pessoas, que resgatam pessoas. Estão olhando de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, cara, é incrível o que ele pode fazer e eu acho que tem muita coisa legal vindo por aí. Legal. E quando você comentou da integração que você disse, né? Às vezes tem diversos órgãos no Brasil e eles trabalham cada um com a sua inteligência e separadamente. E aí você falou, putz, seria muito legal que se tivesse integração entre eles, porque às vezes um descobre uma ferramenta, um processo, uma maneira de atuar que às vezes o outro ainda não descobriu. Exato. Foi daí que você teve a ideia do drone policial? Conta pra gente. Cara, drone policial... O drone policial, na verdade, surgiu de um grêmio de pilotos. O que é um grêmio? É uma agremiação, um grupo, né? É um grupo informal, não tem CNPJ, não tem diretoria. A gente aboliu essa parte chata, entendeu? Que não serve para muita coisa, né? E fizemos o quê? Vamos reunir pessoas para falar de drones. Por quê? Porque eu sei um pouquinho, você sabe outro pouquinho, outro colega tem outra experiência. Essa é a ideia da integração. Juntou todo mundo, cara, nós sabemos bastante coisa. Então, trocar conhecimento e experiência. E aí eu juntei policiais e bombeiros e órgãos públicos no geral, né? IBAMA, Receita Federal, órgãos de fiscalização, de controle do... Enfim, né? Juntamos todo mundo e falamos, cara, vamos fazer uma reunião. Foi na pandemia. A pandemia estava todo mundo isolado. Eu falei, vamos fazer isso pela internet? Tá, vamos grudar. Aí... O Fábio Henrique, que é um policial do Rio de Janeiro, eu chamo de nerd operacional. Fabão, aí você é o cara. O Fabão falou, Brunão, porra, legal isso daí, código aberto, ele é da computação, né? Ele fala, cara, não gosto de coisa fechada. E, cara, aí a gente falou assim, pô, vamos reunir a galera então, vamos trocar ideia e tal. Aí começamos a fazer reuniões, era pandemia, não podia se encontrar, pela internet.
Cara, quando acabou a pandemia, aí eu falei, Fabão, tá na hora da gente fazer um encontro, né, cara? Vamos juntar essa galera, né? Aí, todo mundo, igual o uso do drone, todo mundo falava, não dá certo isso, o pessoal não vai ter tempo e tal. Eu falei, não, bora, vamos marcar. Marquei uma data em Foz do Iguaçu, né? Há 4 anos atrás, 3 anos atrás, sei lá. Primeiro drone policial. O primeiro drone policial foram 90 policiais, bombeiros e pessoas de órgãos públicos de várias partes do país. Não digo o país todo, porque a gente ainda quer trazer o país todo, tá? Mas foi bastante. Pro primeiro. Primeiro juntou 90. A galera assim não acreditava o que estava fazendo. E a pegada qual era? Cara, não tem professor, não tem aluno. Cada um vai falar o que sabe, vamos trocar experiência, vamos juntar. Outra pegada importante, vamos ver tecnologia, vamos trocar ideia sobre tecnologia. Uns não têm acesso a drones, né, que eu por sorte, quer dizer, sorte não, pelo trabalho eu tive acesso, né, e aí puderam ver o drone lá e tal, né, então eu tive essa ideia, falei, cara, vamos juntar a tecnologia que são as empresas com quem usa. Porra, é o que faltava. Só nós, assim, ainda ficava limitado, né? Aí encomendamos empresas. E as empresas começaram a levar. No primeiro drone policial foram vários parceiros que estão com a gente até hoje, tá? E chegaram lá e mostraram drones legais, antidrone já tinha, enfim, uma série de coisas legais, né? E tecnologias que estão lançando também. Às vezes alguma coisa que vai lançar daqui 1 mês, 2 meses, que ainda não está no mercado. Exatamente. Essa é a ideia. Aproximar a tecnologia de quem usa. Ganha quem usa, ganha a indústria. Porque a indústria, ela também foi ouvir o que a galera quer saber e tal. A indústria tem interesse de fazer algo que... né? Que é o mais importante, né? Escutar quem está utilizando para você conseguir desenvolver aquilo que o pessoal precisa, né? Exato. E aí deu certo. O primeiro drone policial foi um sucesso. Marcamos o segundo drone policial, sempre lá em Foz. Por que sem Foz? Porque Foz é onde eu moro, eu conheço todo mundo e tal. E aí as pessoas me arranjam espaço e a gente tem as condições de fazer. Bruno, por que você não faz do Rio, em São Paulo? Cara, podemos fazer. Por enquanto eu tô fazendo em Foz porque a gente tem as condições, né? Cara, o segundo drone policial de 90 pulou para 300 participantes. A gente fez nos bombeiros. Cara, é o que eu falo, você tem amigos, né? O bombeiro tinha acabado de fazer uma sede nova para 200 lugares. Cara, não coube a galera, tinha 300. Foi top demais, né? E aí várias empresas estiveram lá, né? Várias pessoas levando coisas incríveis, né? O Errang esteve lá, né? Assim como a DJI foi lá, foram engenheiros da DJI, tem que ter tradutor chinês para conversar com a galera e tal. Foi exatamente isso, eles vieram perguntar o que nós precisamos, o que a gente achava disso, que achava daquilo, e ter contato com a tecnologia. Qual que é a pegada? Fazer exercícios simulados. Vamos pegar, não é um stand que você vai lá e mostra. Tem até o stand para a empresa poder mostrar suas coisas, mas o legal vamos ligar esse negócio, ver como é que ele funciona, ver o que ele faz. Simular uma operação. Simular operações, fazer exercícios, demos das capacidades, né? Demonstrações e tal. Cara, deu muito certo. Aí foi pro terceiro drone policial. Pô, no terceiro drone policial, de 300 já pulou para 500, 600. A gente nem sabe o número direito, porque, cara, apareceu tanta gente que, pô, foi espetacular, tá? Aí gente, assim, quase do Brasil inteiro. Forças Armadas. E de outros países também, né? De outros países. Não, isso já virou internacional. Isso é uma parte muito legal, tá? A galera de Israel ligou para mim, Bruno, posso ir, cara? Eu queria conhecer o que vocês estão fazendo aí. Os begos, os americanos falaram, Bruno, nós queremos ir aí conhecer o que vocês estão fazendo, cara. Então, assim, pô, chega de ser vira-lata, cara, entendeu? A gente tem muita coisa legal para fazer, para mostrar. E aí, juntou essa galera toda, fizemos uma comunidade internacional, né? Isso lembrou bem, tá? No próximo drone policial virão ainda mais pessoas de fora, porque eles estão super ligados na ideia, né? Na ideia diferente que a gente faz. É importante entender o seguinte, que não é uma feira, você não precisa pagar para entrar. É de graça para as forças policiais, para os órgãos, não pago nada, tá? Isso é fundamental. Teve gente que falou assim, Bruno, por que você não cobra? Você vai ganhar um dinheirão com isso daí, né? Falando, não, a ideia não é ganhar dinheiro, a ideia é trocar ideia, né? A ideia é fazer algo que seja genuíno mesmo, né? Então, assim, deu muito certo. A ideia é crescer mais, só crescer mais, Adriano, não é aumentar muito o número de pessoas, nem
fazer num local muito maior. Isso é legal, tá? É bacana, né? Arrepia ver aquele monte de gente e tal. Mas o que é importante é atrair realmente aqueles pilotos que estão vivendo no dia a dia isso. E aí, cara, nós precisamos trazer... Ó, se você está ouvindo aí e ainda não foi... Se liga para aí, tá? Por quê? Porque tá faltando muitas corporações, muitos estados a gente ainda não recebeu. O Sul, o Centro-Oeste, o Nordeste, ainda falta um pouco no Nordeste, do Norte vieram muito poucos ainda, tá precisando vir a galera do Norte. Outra, vem Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, bombeiros, resgatistas, polícias federais, tal, mas ainda tem órgão que não foi, entendeu? Cara, é o lugar. Por quê? Porque a grande sacada é fazer network, e um network de qualidade. E isso é que a gente está buscando aí pro próximo, tá? A ideia não é ter número de pessoas, mas ter aquele cara que pilota. Isso é outra coisa importante, tá? Não é o órgão. Não é o meu chefe que não pilota, não é o comandante, com todo o respeito que eu tenho aos chefes e aos comandantes, mas não, eu quero o cara que pilota. Por quê? Porque esse cara vai dizer, né, pô, isso é bom, isso é ruim. E aí é interessante, as empresas que vão, elas não vão lá para vender. Quem tá lá não faz cheque, não tem Pix, não tem nem dinheiro para comprar o drone, né? Mas é o cara que fala, pô, isso é bom, cara, isso aqui é o negócio, aqui que eu preciso, né? Tive acesso a isso, volta lá pro comandante, na hora de decidir sobre uma compra, fazer uma licitação, fazer uma busca de... ou alguém que vai doar, né? Tem esse... a gente incentiva muito isso, né? Pô, conversa com os empresários da sua cidade, aí vai atrás para ele te doar um drone, comprar um drone e tal. Acontece de tudo, né? Da licitação a esse tipo de apoio e tal, né? Então, assim, esse cara, ele depois, ele influencia com qualidade, né? E faz aquilo que eu falei. Fala para a indústria, ó, isso aqui que você está mostrando pode ser bacana, mas não serve para nada. Eu preciso de algo que sirva para alguma coisa, né? Outra, começa também a alinhar a realidade com expectativa. Adriano, uma coisa que é terrível na nossa área são expectativas falsas. Isso acontece muito. E mais ainda se for o comandante, né? Oh, tal, nossa, aí chega lá, não era aquilo que ele esperava porque ele viu num filme. Ele viu, né, numa notícia que exagera, né? Quando o que faz é espetacular, mesmo com limites, tá? Olha, isso é uma coisa interessante. Eu trabalhei com um grupamento especial, não vou falar o nome, né, para preservar essa galera, mas é uma galera top, é um dos grupamentos mais feras que nós temos no Brasil, tá? Comparável aí com o SEALs, com o Exército de Israel e tal. A galera é fera. Aí eles falam, Bruno, não, Carcará, né? O Carcará, né? O Bruno nem existe lá. Carcará, vamos lá, a gente quer ir com você e tal, não sei o quê. Eu, na época, tinha o M210 RTK com uma câmera XT FLIR. Que era caríssima. Que era caríssima. Mas que quando eles viram a imagem, falaram, pô, mas isso aí é ruim, cara. Por quê? Porque ele queria que fosse uma coisa de cinema, entendeu? Ele queria ver detalhes que a gente não vê, entendeu? E eu falei, tá, cara, mas não, olha só, calma que isso aqui vai fazer o que a gente precisa, entendeu? Eu falei pra eles, vamos alinhar a sua expectativa com a realidade e você vai ver que tem resultado. E, cara, dito e feito. A gente viu uma embarcação atravessando o rio, viu exatamente onde ela estava, depois viu que descarregou coisas, apesar de não saber o que tinha, né? Eles falaram, estão armados? Eu falei, cara, ele não dá esse nível de detalhe, tá? Porque o infravermelho, mesmo os militares, né, eles detectam, reconhecem ou identificam, é o DRI, né, é o nível de capacidade, tá? Detectar é só você ter alguns pixels, né? Para quem não é da área, né, é uma imagem borrada, né? Você sabe que é um ser humano, mas não tem ideia se é um homem ou uma mulher, se ele tá armado, se ele não tá, né? Reconhecer não, reconhecer já é um nível maior, né? Identificar é perfeito, ó, é um ser humano, é masculino, tá armado, tá o que tal. Só que, cara, esse identificar a gente nunca vai conseguir. Por quê? Porque no meu trabalho, eu tenho que voar longe, tá? Na segurança pública, você vai voar longe, pra você não levar uma pedrada no drone, para não entregar a operação. Por vários motivos, você não vai voar perto, né? Então, você tem que trabalhar no nível da detecção, que é o que te traz menos informação. Mas se você usar
isso, junto com outros sensores, outras informações, outros dados, você transforma isso em ouro. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vejo, cara, 4 pixels atravessando do Paraguai para o Brasil, de madrugada, num local que só se faz crime, não tem pescador. Eu preciso de mais para saber que aquilo ali vai ser um tráfico de drogas ou de cigarro? Tá, Bruno, mas como é que eu sei que é um ou outro? Aí eu vou usar a inteligência. Naquela área, todo tempo só cai maconha. Por quê? Porque ali é dominado por uma facção e ali é o esquema da maconha. Por ali não vai passar a senhorinha da lambreta da história lá, né? Do cara lá que vem, passa lambreta e tal, e descobre que é uma contrabandista de lambretinhas, né? Tem a história da velhinha, né? E tal, né? Do Stanislau Ponte Preta e tal, né? Não, ali vai passar traficantes, né? Então, por óbvio, se não é de dia que estão pessoas pescando, é de noite, na escuridão da noite, usando uma área de difícil acesso, tudo para facilitar para o criminoso e dificultar para nós, né? O que eu posso intuir? Que ali está passando um crime. E aí, foi o que eu falei para os colegas. Eu falei, vocês estão muito bem armados, vocês são os feras, cai para cima. Eles tinham aqueles OVN, né, e tal, não sei o quê. Coisa de filme mesmo, né? Baixaram aquele monte de olho, assim, tal, armas poderosas. Caíram lá e prenderam todo mundo, entendeu? Se estavam armados ou não, o treinamento deles ia dar conta disso, tal. Então, tem que alinhar realidade com expectativa para a gente fazer o melhor com o que nós temos. Acabei de contar que no começo eu tinha um drone que voava 20 minutos, né? Não tinha zoom, eu fui lá e fiz uma operação. E deu certo. Deu super certo. Deu certo. Por quê? Porque eu usei aquela ferramenta para o que ela podia fazer. Sim. Aí o colega, Bruno, eu quero ver uma placa. Não, a placa eu não consigo ver, mas eu falei assim, mas é fácil. É fácil. Mas a câmera da prefeitura que tem ali, e esse carro que eu te cantava, você vê a placa. Aí, ó, integração de meios. O cara não pensava nisso. É verdade. Né? Ou bota alguém andando de bicicleta lá, um agente infiltrado andando de bicicleta. Mas é utilizar o máximo da tecnologia da aeronave, né? Toda aeronave, até as tripuladas, tem as suas limitações. Sim. O ideal é você abordar tudo que ela pode oferecer dentro daquelas limitações. E eu acho que com o drone é exatamente isso. Cara, é exatamente. E aí, conforme a tecnologia for avançando, obviamente que o operador vai ganhando mais conforto, né? Imagina que daqui a 10 anos o piloto de drone vai trabalhar muito mais confortável do que você trabalhava há 5 anos atrás, né? A gente fazia mais esforço. Cara, o Adriano, eu tô pra logo trabalhar num home office em casa, tá? Já é possível. No ar-condicionado. No ar-condicionado, tá? Colocar as docks, tá certo? Pilotar isso através de um programa, o FlyHub 2, por exemplo, né? Da DJI. E conseguir movimentar vários drones ao mesmo tempo, fazendo uma cerca que vai ser intransponível. Legal. Isso aí é coisa de filme? Há alguns anos atrás era, né? Só os americanos lá dentro de um container, cuidando lá do pessoal lá no meio do deserto e tal, né? Mas isso já é possível hoje, isso já está à disposição, né? Nós já temos drones com altíssimas capacidades. E o mais legal, drones com inteligência artificial, né? Capacidade de processamento de dados. Então, o drone, ele não só hoje tem zoom espetacular, tem termal, tem LiDAR, tem uma série de sensores, né? Você pega um dronezinho, né? Por exemplo, o M4T, né? Que é uma matriz 4T da DJI. Ele tem lá várias, né? Pega a câmerazinha que é pequenininha, né? Com várias lentes diferentes. Ali, cara, ele tem telêmetro laser, ele tem um termal, ele tem uma câmera wide, uma câmera com zoom. Cara, aquilo ali tem um poder e uma capacidade incrível. E o que mais ele tem? Inteligência artificial. Você levanta ele e ele te mostra, ó, tem um barco atravessando o rio lá, entendeu? Antes que o carcará tinha que fazer, ficar lá olhando na tela e tal, e observando o comportamento daquele Será que é um barco? pixel. Será que é um tronco? Será que é um tronco? Será que é um... A inteligência artificial já te fala. Cara, a inteligência artificial vai lá e te fala. Com limites, sim, tem falsos positivos, tal, mas é questão de treinar a inteligência artificial, que ela vai aprender. Mas se o operador conseguir distinguir, ele vai saber se foi um falso positivo ou não. E aí é o que eu falo, né? A ferramenta nunca vai substituir, né, o operador. O medo de muitos, né? Mas isso daqui a pouco vai tirar meu emprego, Bruno. Não, cara. Para pessoas que estão
pensando em como utilizar isso, você ainda vai ser fundamental para fazer os inputs para a máquina, para fazer a leitura do que a máquina vê. Por que isso, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, Bruno, você está vendo, será que não é um animal? Eu estou vendo pessoas atravessando numa mata carregando, sei lá, fardos de cocaína. Tá? Comum na nossa fronteira, tá? Aí, mas pode ser uma vaca andando. Você não consegue distinguir, está longe. Pode ser um cachorro. Cara, realmente poderia. Mas daí é que vem você olhar. O cachorro não anda como um ser humano. Ele não se comporta com o mesmo tipo de movimento, com a mesma cadência. O cachorro, ele vai para lá, vem para cá, volta, dá a volta e tal, né? Coisa que um humano jamais faria. Então, o cachorro você descarta do humano. É só um dia você levantar o drone termal e ver o cachorro andando e ver se vai falar, o Bruno tem razão, né? O cavalo se movimenta diferente, né? Então, assim, uma análise deste comportamento, né? É o que eu falo. Às vezes também, por exemplo, né? Quando está no limiar do dia para a noite, a leitura do termal não é muito clara. Porque aquele fusco-fusco, né? Tem muita coisa na mesma temperatura. Pegou muito sol de dia e tal. Só que, por exemplo, uma pedra que aparece na mesma paleta de cor do termal que um humano, a pedra vai ficar parada. O humano vai andar. Vai se movimentar. Então, aí que vem a ideia de se você tem que fazer uma análise, você tem que estudar isso daí. A IA vai aprender a fazer isso e nós vamos poder fazer coisas ainda mais incríveis com esse conjunto. Caramba, que legal. Bruno, puxando o gancho, você contou algumas histórias muito legais pra gente, mas fala um pouco do seu livro, No Espião do Século XXI. Você tem mais histórias lá pra contar pra turma? Camarada. Te deixa o microfone aberto pra falar um pouco do seu livro. Cara, o livro foi incrível, tá? Eu decidi escrever o livro porque ele não fala só, chama o Espião do Século XXI, né? Porque é um espião, trabalho de espionagem, né? Eu sou um cara que já tem uma certa idade, viu? Não vou revelar aqui não, mas, poxa vida, eu servi o exército, ainda era no regime anterior, não existia democracia, tá? Faz muito tempo atrás, tá? E era muito legal os filmes. Duas coisas que eu sempre gostei, tá? Astronauta, que quando eu era criança o homem chegou na Lua. Puxa, quem não quer ser astronauta, né, cara? Pô, legal. Espetacular, né? A outra coisa eram os filmes de espiões, né? Eu vivi na época da Guerra Fria, onde a espionagem era muito importante. Então, o espião é uma coisa legal, né? O cara que se esconde, que muda o nome, que está onde usa equipamentos legais, né? Tinha um que era até uma comédia, né? Eu acho que era o Smart, eu esqueci o nome dele, que ele tirava o sapato e falava com o telefone, tinha um carro diferente e tal, né? Era muito legal, né? E aquilo era fascinante, né? E aí a minha vida me levou a fazer o quê? Um dia eu me toquei e falei, cara, a gente faz um trabalho de espionagem, né? Ninguém sabe quem eu sou, nem aonde eu estou. Aí eu falei, Bruno, mas você escreveu o livro, todo mundo sabe. Sabe, mas não sabe onde eu estou voando, não sabe que hora eu estou voando, não sabe nem com que carro eu estou andando por aí, entendeu? Então, né, continuo sendo uma sombra, né? O espião do século XXI. Por quê? Porque usamos tecnologia que são drones, né? E aí eu falei, puxa, cara, isso é legal. Além disso, acontecendo outras coisas na minha vida, né? Eu eu tenho um filho, né? Mas nasceu nesse período, né? Eu, depois de velho, fui fazer uma criança, que é a aventura mais legal do mundo, né? E essa criança nasceu com síndrome de Down. E, cara, me levou para um universo completamente diferente, né? Que a princípio é um susto muito grande, tá? Porque você... Puxa vida, seu filho tem síndrome de Down, as notícias são todas ruins, né? É deficiente, não vai conseguir fazer aquilo. Cara, aí depois que passou essa fase, eu comecei a descobrir coisas espetaculares sobre meu filho, sobre as capacidades que ele tem. E ele é uma figura, é um carcarito, né? O carcaracinho tá sempre junto lá no drone, né? É um mascote do drone policial, né? Outra coisa interessante, né? Eu, alguns anos atrás, descobri que era autista, tá? A vida inteira eu fui tratado como uma pessoa estranha, como um cara cheio de manias, né? Era o louquinho. Cara, eles usavam essa palavra, fala com o louquinho ali, aquele louquinho ali, tal, não sei o quê, né? Tal, de forma depreciativa, né? Enfim, passei momentos que são difíceis, mas que não importa, tal, né? Quando eu descubro, tem um laudo de autismo, que primeiro eu escondi de todo mundo, tá? Escondi da minha família, da minha mulher. Não vou contar pra ninguém. Fiquei com vergonha, né? Falei, puxa,
Eu sou autista, cara, né? Agora é essa, né? Mas depois descobri que o autismo tem uma coisa muito legal, né? Tem coisas difíceis, não vamos romantizar, tá certo? Tem crises, tem dificuldades, tem coisas... Eu, por exemplo, não sei o que é direita e esquerda, não consigo lembrar nome, data, é uma coisa assim, é engraçado, né? Tem as crises, tem shutdown, você apaga, sua cabeça, né, fica muito cheia de informação, você precisa, né? Então, assim, tem um lado difícil, né? O autismo tem níveis, né? O nível 1, 2 e 3, alguns com muitas limitações e tal, né? Mas o autismo tem uma coisa que é interessante, que é o hiperfoco. Hiperfoco é você pegar algo e falar, puxa, eu quero saber tudo disso, né? Por isso que é o drone, né? O drone chegou, eu falei, não, eu quero saber tudo que ele faz, eu quero saber como é que eu quero saber por dentro, né? Desmontei drone pra ver, na época, né? Quando quebrava um, eu ficava feliz, mas, pô, vamos ver o que tem dentro agora, tal, não sei o que e tal. Então isso é o hiperfoco, né? É a máxima concentração. Máxima concentração, uma capacidade de ir fundo nesse conhecimento, de querer saber mais, de ler tudo, descobrir tudo, ver tudo sobre isso. E se você me permite, Carcará, quando você tá nesse hiperfoco, por exemplo, você tá lá numa missão, numa operação, cara, com a força contrária lá, operando, você em cima ali, comunicando com o pessoal, você fica num momento tranquilo, assim, você se sente tranquilo, você se sente na paz. Isso que é legal. É isso que eu queria perguntar pra você. Isso porque que é legal. Você tem tudo na vida, você tem o lado que ele atrás. Muito intenso, né? E isso cobrar, né, fisicamente, né, psicologicamente, naquele momento eu tô fazendo o que eu mais gosto de fazer. Que legal. E aquilo me dá um estado de graça. Eu consigo ficar muitas horas operando um drone, tá? E passa como se fosse minutos. Pra mim, eu não tô nem vendo. Que legal. Por exemplo, ontem, né, eu fui trabalhar, antes de vir pra cá, ontem eu fui trabalhar de madrugada, porque eu tinha um alvo legal para pegar, algo desafiador, onde eu usar as novas tecnologias e tal. Acordei 4:30 da manhã, cara. Trabalhei até às 10. Quando vi, era 10 horas. Juntei muita informação, porque tem essa. Eu junto, é o espião, né? Eu junto muita informação. Depois a gente usa essa informação, trabalha, ela faz a mineração dos dados para juntar para uma equipe e fazer a aquisição do alvo, entendeu? Então, uma coisa é o levantamento, que às vezes precisa de tempo, repetições e tal, a outra coisa é pegar. Tá, aí, beleza, levantei lá um monte de dados, descobri um monte de coisa, tal. Eu sou um carcará, né? Eu tenho uma máxima, né? Virou alvo, já era. Vai cair. Eu falo assim, que as pessoas que eu tô observando são zumbis depois que viram um alvo. Ela só não sabe a hora que ela vai cair, mas já é um zumbi, tá? Enfim. Então, assim, juntei muita informação que vai ser utilizada numa operação. Daqui uns dias, nós vamos derrubar o esquema, vamos tentar pegar, não enxugar gelo, pegar quem faz os dados, né? Enfim, uma série de informações que não convém falar aqui, né? Que vão ser utilizadas depois no inquérito policial, que vai levar as pessoas à condenação, vai desarticulação de uma quadrilha, ou seja, não é enxugar gelo, né? Tá, mas eu trabalhei das 4:30 às 5, cara, quando chegou mais ou menos 6 horas da tarde, né, eu recebi uma ligação de um colega da área de inteligência, ô Brunão, tá sabendo um negócio assim assado? Eu falei, porra, cara, eu já ouvi falar disso daí, e já tava fazendo uns trabalhos lá, ele falou assim, então, Brunão, me parece que vai rolar. Cara, juntei tudo que eu tinha, meus drones. Baterias todas carregadas. 7 horas da noite, estava eu na beira do rio, no local, com muito segurança. Por quê? Porque como o drone enxerga longe, como o drone ele não precisa estar no local, né? Diferente de antigamente que eu tinha que voar em cima para ver, hoje de muito longe eu pego uma situação com termal, com visível, com telêmetro laser, eu georreferencio locais, crio pontos, descubro, enfim, uma série de informações, né? Então, assim, eu falo pra galera, é muito fácil você fazer isso com segurança, apesar de estar trabalhando contra quadrilhas organizadas. Eu estou num lugar que ela não tem ideia que eu vou estar, que não é rota dela, que ela não coloca um olheiro. Por quê? Porque eu tenho essa capacidade, entendeu? Então, fui para lá, né?
E aí eu coloquei isso tudo, tava falando do livro, né? Vou voltar pro livro. Coloquei isso tudo no livro, né? Como é que faz, como é que são as operações, né? Quem que é o meu parceiro? Meu parceiro é o Logan. O Logan é um Malinois, um cachorro. Adestrado para proteção, tá? É o único que me aguenta, tá? Legal, que legal. Outros colegas já tentaram trabalhar comigo, porque geralmente você vai com outro colega, né? Armado e tal, não sei o quê, para fazer, né? Ajudar a fazer o trabalho, fazer a segurança e tal. Cara, ninguém me aguenta, ninguém aguenta seguir. Então eu vou fazer meu trabalho sozinho, né? Que eu gosto muito. Meu hiperfoco é até bom, que não tira distração, não tem que conversar e tal, né? E o Logan cuida, tá? O Logan é adestrado para proteger. Então ele ouviu alguma coisa, ele vai para cima. Que legal. Certo? Aí tá. Tô trabalhando lá, das 7, cara. Quando deu 11 horas, a gente tava com uma super apreensão, entendeu? Não só a apreensão, descobrimos dados, locais, depósito e informações que vão ser utilizadas depois para trabalhos muito maiores. Então, assim, o hiperfoco te traz isso, né? Você trabalha demais, mas é uma coisa que me dá muito prazer. E no livro, eu coloquei tudo isso. Eu escrevi sobre o meu filho, sobre o autismo, sobre o Logan, que é meu parceiro, sobre... Cara... Não vou conseguir segurar o choro aqui. O Logan foi atropelado, cara, esses dias atrás, no meio de uma operação. Caramba. Ele saiu pra me proteger e os caras passaram em cima dele. Ele tá no hospital agora. Tá bem, graças a Deus, tá? Mas, você vê, fez isso pra me salvar, cara. Caramba. Então, assim, é espetacular, tá? Porque sempre foi esse propósito. Eu não queria que isso acontecesse com ele, né? Mas ele tá bem, tá? Ele tá sendo tratado, ele vai sair dessa, né? Já tá bem melhor, né? Daqui a alguns dias eu posto uma fotinha dele, né? Já recuperado, tá? E então, assim, é meu parceirão, né? 11 anos comigo, cara. Caramba. Pô, 11 anos pra acontecer algo assim triste, né? Mas enfim. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já deu. Aí eu coloquei tudo isso no livro, né? E no livro eu contei várias histórias. Só que, Adriano, eu tenho tanta história pra contar, cara. É muita coisa que aconteceu. Então, alguns casos eu conto lá. Então, assim, não é um livro. Tem gente que quer o livro para estudar. Olha, preciso de um livro para estudar como que é uma operação. É um livro sentimental, é um livro que falo de todas as histórias. Você envolve o leitor na emoção do negócio. Eu faço uma coisa que conta, né, abro, assim, um lado afetivo, né? Legal. Das coisas, né? E conto histórias, como que aconteceu a operação tal, como muda os nomes, o local, tudo real, mas fictício, né? Sim. Então eu conto a história do Barão do Alho, né? O Barão do Alho é um cara que ganhava muito dinheiro contrabandeando alho, coisa que ninguém caía em cima porque, alho, deixa pra lá, né, cara? Vamos pegar traficante e tal. O Barão do Alho, cara, tava movimentando quantidades absurdas de dinheiro. E aí, um negócio, o cara não para nisso. Nisso ele começou a puxar outras coisas, a botar coisa no meio e tal, enfim. O Barão do Alho virou alvo, acabou. Foi preso, caramba, desmantelada a quadrilha dele e tal, né? Aí tá. Tem a história de uma quadrilha de traficante de cocaína, cara. Cocaína no Brasil é rota de cocaína, né? O Brasil é rota e, por incrível que pareça, Foz do Iguaçu e a região ali virou rota também, sabe? Não tá próximo de onde produz, mas por algum motivo de logística, né? A droga chega serve ali. De caminho. E aí usam os meios. E aí... mas vocês pegam só coitadinho, né? Coitadinho dos contrabandistas. Tá... Tem pessoas, cara, eu tenho todo o respeito por quem trabalha, quem vende, né, no camelódromo, tem todo o meu respeito, tá? Nada contra, não acho que eles são criminosos, perigosos, nada disso. Só que no meio disso vem o que é perigoso. E aí começaram a utilizar a mesma logística para colocar armas, drogas, enfim, coisas que são perigosas, que destroem vidas, que alimentam crimes muito maiores, né? E a gente descobriu a fábrica do fundo falso. Eu dei esse nome, é o nome do capítulo, né, cara? Que legal. E é o seguinte, era, na verdade, uma oficina clandestina que preparava veículos. O que é fundo falso? É um espaço que não existe no veículo. Original, né? Original ele não existe. E ele prepara para carregar coisas erradas. Armas, drogas, enfim, né? Caramba. Tudo que você possa imaginar, né? E aí eu descobri com o quê? Com o drone, né? Mas foi só o drone? Pô, Bruno, você deu sorte de levar um drone lá? Não, usei.
informações, dados, câmeras de estrada, uma série de informações vieram até o momento que o drone levantou, acompanhou um veículo e esse veículo me levou à fábrica do fundo falso. E aí, moral da história, quadrilha toda presa, tá certo? Desmantelamos uma quadrilha, né? E trazendo sensação de risco para quem quer fazer isso, porque o fundo falso, o cara acredita no fundo falso, né? Você faz lá, quem que vai achar, né? O policial olha, não consegue descobrir, né? Não, mas aí com esse meio e outros a gente descobriu, né? E, enfim, não tá fácil para ninguém, viu? Cara, que show. Porque não só eu, mas como todas as forças, né? A Polícia Federal, a Polícia Militar, o Exército, tá todo mundo usando essa tecnologia e tá todo mundo tendo a possibilidade de chegar a esses mesmos malfeitores, né? Então, assim, da minha área de atividade, né, é espetacular, porque a gente pode colocar a ferramenta para fazer coisas incríveis. O livro conta várias histórias, né? E conta até, momentos de derrota, né, cara? Tem uma história que é muito triste, que era quando a gente estava fazendo o primeiro drone policial, no dia do primeiro drone policial, um colega falou, Bruno, eu não vou poder ir pro drone policial. Ele mexia com drone e tal, e teve que ir pra uma operação, cara, e nesse dia, ele foi atropelado, meu cachorro foi atropelado, ele foi atropelado por uma embarcação dos criminosos, e agonizou durante 3 meses, cara, e não resistiu, né? Perdemos o irmão maravilhoso. E eu me emociono de novo, né? Porque, puxa, lembrar disso não é fácil, né? Mas é um cara que tá lá com o Papai do Céu, né, cara, agora, né, um guerreiro, né, e então, assim, o livro conta muitas histórias que são bem interessantes, tá? É uma pena que esgotou, viu? Vendi todos os livros que eu fiz, né, quem sabe mais pra frente eu faço mais uma tiragem. Mais uma tiragem, sei lá, né, mas enfim, o livro cumpriu a missão dele, que era colocar pra fora essas histórias, os nossos colegas operadores de drones se inspirarem com isso, porque a grande ideia é essa, não é ensinar como fazer. Adriano, eu digo uma coisa, não tem professor nem aluno nesse mundo de drones. O que é importante? O poder está em compartilhar conhecimento. Sim. Essa é a grande ideia, né? Você já teve no drone policial, sim, né? Você viu lá o que se você me permite, eu deixo um recado aqui para os órgãos espalhados pelo Brasil que ainda não tiveram a oportunidade de estar no drone policial. Eu, Adriano, através da GoHobby, trabalho com drones desde 2011, mas confesso que cada ano que você vai lá e escuta uma história diferente de um policial, cada um está numa operação diferente, numa maneira diferente de trabalhar, e você aprende algo novo. É difícil para mim pegar e assistir uma palestra, ainda mais de algo que você já sabe, você já domina, né? É o seu dia a dia. Eu sentei lá, eu fiquei horas escutando várias palestras diferentes e assim, anotando um monte de coisa, entendendo, já tendo ideias para outros produtos que a GoHobby também fabrica e sensacional. Então, assim, na minha cabeça, uma organização que ainda não tem drone, mesmo que você ainda não tenha comprado, vai lá se inteirar para ver o que outras forças estão usando, como eles utilizam, né? Quais são as técnicas, o que eles fazem, porque o retorno de investimento disso daqui é incrível, né? Você compra um drone, aí de novo, o drone custa 50 mil reais, ou pode custar 3 mil, quanto for. O retorno do investimento num dia de operação, em 3 horas de operação, em 5 horas de operação, paga assim o drone que você não consegue nem enxergar quanto que ele custou no final das contas, né? E quantas vidas depois não acabam sendo salvas. E aí, quando você tá no drone policial, você fala assim, caramba, realmente o meu trabalho faz sentido, né? Faz sentido eu levantar da cama às 5 da manhã para ir trabalhar. Faz sentido eu continuar fazendo isso, porque independente de dinheiro ou não, tem um propósito muito maior e pessoas são salvas, pessoas que não tem que estar fazendo o que eles estão fazendo, estão cumprindo enfim, o que deve cumprir, e isso é realmente incrível, dá uma motivação sensacional. Eu não deixo mais de ir no drone policial, minha agenda já está bloqueada para os próximos anos, Carcará. É isso aí, cara, porque você falou mesmo uma coisa muito legal, além do retorno do investimento, você tem uma coisa que faz que não tem preço, cara, que é salvar vidas, né? Isso não tem preço. Então, o propósito da indústria de drones, ele eu falo de drones for good,
né? Conta pra gente. Drones for Good. Não, então, o Drone for Good surgiu exatamente de ouvir de pessoas do mundo do drone, né? Eu fui convidado para dar uma palestra na China, né? Para várias corporações policiais, para engenheiros, para universidades. China tudo é grande, né, cara? Tinha muita gente lá, eu fiquei preso. Eu não sabia que eu ia falar pra tanta gente, né, cara? Contando o quê? Histórias de drones aqui do Brasil, né? Você vê que o Brasil tem coisa legal pra mostrar, né? Tal, né? E cheguei lá, os caras falaram, Brunão, a gente não quer falar de drone de guerra não, tá? Porque tem isso, né? Tudo que é bom pode ser usado por um lado ou por outro, né? Pelo criminoso, pelas facções criminosas, na guerra, né? Puxa, não é legal saber que o drone tá matando gente, tá? Mas é uma realidade, você tem que se preparar para ela, tá? Inclusive tá vendo um negócio aqui muito legal, né? Que é exatamente para isso, né? Para você detectar ameaças com drones, é uma realidade. Mas vamos falar do lado legal. Drone for Good, eu ouvi isso lá. Drone for Good, né? Até usa Drone 4 Good. Tem gente que pergunta, mas o que é esse Drone 4 Good? Não, é Drone for Good, né? Porque é um trocadilho do inglês, né? Tal. Mas é drone pro bem, tá? O drone pro bem é o que o drone pode fazer. Drone salva vida na mão de bombeiros. Drone salva vida com policiais. Pessoas que vão deixar de ter acesso às drogas, pessoas que vão deixar de cometer crimes, está salvando a vida desse cara, ele tem uma chance, uma segunda chance, né? Está salvando a vida de outros policiais, tá? E o que eu tô falando aqui não é historinha filosofia, de filme. Isso é real, né? Isso acontece, tá? Pessoas que são desaparecidos, idosos desaparecidos, quantos estão sendo resgatados, Adriano? Você participou do drone policial, você sabe que teve órgão que quando você foi lá não tinha drone. Né? Nem tinha drone. Por isso que o drone policial pergunta, é só para piloto? Não. Você que ainda não colocou a sua instituição para trabalhar com drone, vai lá, você vai fazer um network, vai ver histórias incríveis, vai ver como isso pode ser utilizado, entendeu? Se você não tem, mas não tem um piloto formado, você vai descobrir qual corporação vai te ajudar a montar a sua formação e tal. Vou te dar um exemplo. O Paraná, até o segundo drone policial, né, que você tava lá, né, com Errang, com várias coisas legais, né, com os drones da DJI e tal, né, os bombeiros do Paraná, cara, tinham pouquíssimos drones e era aqueles dronezinhos doado, antigo, que o policial, o bombeiro comprou e tal, né, eles estavam, em 2023, né, que foi, cara? Eu sou ruim de guardar a data. 2023, acho que foi, né, o segundo drone policial. Os bombeiros estavam no Phantom ainda, tá? Que é um drone legal, mas, puxa vida, já tinha M300, H30T, já tinha drones espetaculares, né? Os bombeiros foram lá, cara, viram aquele universo, contactaram pessoas, os bombeiros do Rio de Janeiro, mais especificamente, que tem um grupamento espetacular de instrutores, juntaram, convenceram, eles levaram os coronéis e os caras que eram, né, que já pilotavam drones e tal, eles ficaram maravilhados com o que eles viram, cara. Inclusive foi nos bombeiros, né, foi no bombeiro de Foz. E aí, cara, eles falaram, não, vamos... No drone policial, encontraram o pessoal do Rio de Janeiro, foram lá e formaram a primeira equipe de instrutores. Voltaram para lá, já formaram vários pilotos de drone. O governador meteu a mão no bolso e comprou um monte de drone. Que legal. Tá certo? E hoje está sendo utilizado para salvar vidas. A questão de 4 dias atrás eu recebi um vídeo, porque a galera me manda, né? Como eu fui um cara que, puxa, né? Tava lá juntando a galera, né? Eu junto, né? Eu conecto pessoas, né? Que essa é a ideia, né? Então, eu juntando, né? Eles me chamaram até, eu fui na primeira formatura, então eu fui recebido lá e tal, né? Aí eles mandaram um vídeo, Brunão, aqui, ó, senhorinha, cara, perdida na mata com Alzheimer. Ia morrer na mata se não tivesse um drone. E um cara preparado para utilizar o drone. E se o bombeiro não tivesse se preparado para isso? Foi lá e salvou uma vida. Quanto custa essa vida, cara? Não tem preço. Não tem preço. Aí o drone que ele usou é um drone M30T, tá? Um drone que hoje está custando aí, sei lá, 60 mil, 70 mil reais, né? Não sei, pode estar até mais barato agora. É isso aí. Né? Bruno, mas é caro. Cara,
caro. É um equipamento que vai ser utilizado muitas vezes para salvar muitas vidas no caso dos bombeiros. Sim. Ou um drone que vai evitar que pessoas sejam baleadas num conflito de polícia. Porque tem isso. Sim. O drone diminui o conflito. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho há muitos anos com drones em operações altamente sensíveis, de risco. Eu ganhei um prêmio, a melhor operação policial, né, de drones na IEDO, lá em Paris, né? Internacional. Internacional, disputando com americanos, israelenses, com gente do mundo todo, né? Ganhou o Brasil, tá? Deu Brasil! Né? A gente usou o M300, tá? Com H-20T, numa operação de altíssimo risco, tá? Sem nenhum ferido. Sem nenhum morto. Criminoso capturado, tá certo? Armas de grosso calibre apreendidas. E eu te digo, toda a minha história operando, nunca teve uma troca de tiro para prender quadrilhas, para apreender grandes quantidades de drogas, de cigarros. Que é uma operação cirúrgica, né, Carcará? É cirúrgico. Inteligência. Inteligência. E quando você entra pra cirurgia, você quer que todo mundo saia vivo, né? Exatamente. Ela é cirúrgica, ela chega no momento certo. As equipes estão muito bem preparadas, treinadas. E aí, o que tem? Consciência situacional. Você tá à frente do bandido, tá? Agora, temos que tomar cuidado, né? Falando disso tudo, né? Drone for Good tem o lado de que nós precisamos se preparar para a ameaça, né? Então, hoje é muito importante ter equipamentos para detectar drones que são utilizados para o mal, vamos dizer assim, né? Pelo criminoso, tal. Tem vários exemplos, não vamos falar aqui, né? Tem equipamentos de detectar, como esse aqui, que vê o drone, vê onde está o cara que está pilotando, né? Você pode neutralizar ele com inteligência, né? Tem o antidrone, né, que ele, se for necessário, né, neutralizar essa ameaça, né, sem destruir, sem dar tiro, né, o caso dos jammers, né, que vocês, várias indústrias já trabalham. Vocês já trabalham também, né, ele vai lá, ele vai fazer com que o drone pare, vai cortar os sinais, ele pode fazer o drone voltar para o piloto, aí você vai lá e prende os dois e tal, pode ser usado com inteligência e tal. E tem também o hard kill, né, que são os equipamentos que destroem, você tem uma ameaça trazendo uma bomba. Eu cheguei a dar uma olhada em alguns equipamentos assim. A única coisa que a gente ainda não conseguiu encontrar uma tecnologia. Por exemplo, você tem lá, ó, como se fosse a arma jammer, mas em vez de ser jammer, ela é a laser, né? E aí você frita o drone no ar, o drone pega fogo e cai. Mas ainda não existe uma tecnologia dessa barata. Não. Tipo assim, nossa... Vai chegar lá. Vai chegar lá, mas assim... tudo no drone. Porque é uma tecnologia sensível, mas ela ainda não é barata. Ela é uma militar mais avançada, né? Aí eu falo um negócio, Adriano... A questão do barato e caro é uma coisa muito relativa. É relativo. Eu faço uma brincadeira real, tá? O governo gasta milhões com papel higiênico. Certo? Gasta, tá rindo. Pra que serve o papel higiênico? É muito útil, tá? É muito útil. Não dá pra não ter. Todo mundo precisa. São milhões que são gastos com papel higiênico. Ninguém discute se vai comprar papel higiênico. Licitação acontece, ele é vendido, tá? Viatura. Viatura é barato? Uma viatura hoje, semi-blindada, que você precisa ter, ela custa 400, 500 mil reais. Uma viatura. Ninguém discute se vai colocá-la em risco, se ela vai bater, se ela vai cair e tal, não sei o quê. O drone é caro. O drone é caro. O drone custa 50 mil, acabei de dar um exemplo aqui, né? Já vem com câmera, já vem com tudo, não precisa de mais nada, tá? Carregador, baterias e tudo mais, né? Sofisticado, você levando um conjunto com 4 pares de bateria e levando algo para carregar, que também tem para venda, né? Super legal, vários modelos e tipos, né? Você consegue manter uma operação constante, né? E aí o cara fala, mas isso é caro para investir. Cara, uma viatura você compra 4 drones, 5, 6, né? Ninguém discute se vai comprar. Você faz uma licitação e compra milhares de viaturas, tá? É uma questão cultural essa questão do barato ou caro, né? Eu acho o seguinte, o drone ele tem um excelente custo-benefício, tá? Ele não é caro,
E o Bruno falou, Bruno, mas você exagera, 50 mil é caro. Não é caro, pro governo não é nada. Acabei de dar exemplos comparativos. Não custa nada, tá? O drone para mim não custa nada, é super barato, eu acho, né? E ele tem um benefício, cara. Tô falando de custo-benefício. Sim. Acabamos de falar. Quanto custa uma vida? Então não preciso falar mais nada, né? Né? Então, assim, não tem. O grande problema, Adriano, é aquilo que eu falei antes, relação custo, realidade expectativa. Realidade expectativa. Né? O que acontece? Primeiro criaram uma expectativa de que drone é muito barato, que drone é um brinquedo baratinho, tá? Tem, esse aqui realmente é bem baratinho, né? Para algumas pessoas. Seria um drone de entrada, né? Mas é um drone que barato, que pode fazer coisas incríveis, né? Custo-benefício, né? Agora, tem que... o que nós temos que pensar, cara? O drone... não é questão do valor dele, se ele é barato, né? É a questão que é um investimento que te traz muito retorno. Né? O ROI, concordo, né? Concordo. Qual que é o investimento e o retorno? Cara, agora, para isso, tá? Eu dou muitas palestras para organizações falando disso, né? Amanhã mesmo estou indo para um órgão importantíssimo dar uma palestra, né? Que é a Escola de Sargentos da FAB, tá? E lá eu vou falar exatamente disso, tá? Que para você ter retorno do investimento, você tem que saber utilizar essa ferramenta. Você tem que criar boas regras de engajamento, de regras de utilização. Você tem que preparar a sua tropa para utilizar aquilo, né? Você tem que dar condições que ele use, que ele esteja capacitado e tal. Aí vem lá o piloto, Bruno, eu tenho medo de se eu derrubar, eu tenho que pagar. Cara, você tem que criar uma solução para isso, tá? Qual que é a solução? Pois em vários órgãos, já tem em vários órgãos. O drone não é um bem que, se destruído, você tem que fazer um processo criminal e administrativo para descobrir. Não, ele é um material de consumo, igual um lápis que quebra, certo? Bruno, mas não posso fazer isso, eu gastei 50 mil. Cara, essa é a solução. Vamos falar da guerra. Da guerra você coloca milhões, milhares de drones para serem utilizados para ir ao fim dele, não é? Para ser destruído, né? Para ser usado ao extremo. Então, assim, eu não estou dizendo que nós vamos quebrar o drone, mas se você tirar o medo do cara utilizar e utilizar bons treinamentos e começar a utilizar o que a aviação usa. Cara, a aviação, você é um cara que é aviador, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Um piloto espetacular, né? Já fez coisas incríveis. Imagina. Não, você já fez coisas incríveis, né? Você fez, junto com outros colegas, a maior operação humanitária com aviões, né? Na época das enchentes lá, da coisa, que é levando coisas para lá com seus aviões, né, cara? O que a aviação faz? A aviação tem uma coisa espetacular, que é o seguinte: se acontecer um acidente, nós vamos estudar esse acidente para descobrir por que aconteceu. É verdade. Não é para colocar, a culpa foi do Adriano. Não, é verdade. O Adriano tem que ser punido porque ele... Não, o que você faz? Você vai lá estudar, vai descobrir que às vezes foi uma porca mal feita e mal apertada ou não sei o quê, que criou uma sequência de fatos, né, que levam a um acidente aéreo. Tem as causas humanas, são estudadas, né, os dirt dozen, né, são estudados, né, o que leva um ser humano a errar, a fadiga, a falta de treinamento, usar demais ele, não deixar ele descansar, tem uma série, né, de fatores humanos que causam acidentes. A culpa não é do humano, cara. A culpa não é mesmo causado por um humano, né? Você vai estudar, você vai ver que você pode mitigar isso. O drone tem que fazer isso, é a mesma coisa. Então eu tenho falado isso para os colegas. No meu trabalho, em 15 anos, já caiu bastante drone. Bruno, só tem sucesso? Não, já caiu drone, tá certo? O que a gente procurou saber? Fomos estudar o caso. Por quê? Por quê? Fizemos o mesmo da aviação. Vamos buscar as causas, né? Eu tenho uma história bem legal aqui, bem rapidinho, o seguinte: caiu um drone caríssimo, cara, né? O M210 caiu no meio da operação. Tinha acabado de pegar uma quadrilha e, de repente, né, a galera, não, deu certo, Carcará, né? Carcará deu certo aqui, pegamos tal, daí eu tava atônito, falei, galera, caiu o drone. Aí, como caiu, Bruno? Caiu, velho. A sorte com o M200, eu já usava isso de não voar sobre pessoas, apesar da gente poder, pela legislação, usar. Como eu sei que ele
pode cair, né? E naquele dia caiu, né? Eu evito utilizar em cima de escolas, de pessoas, enfim, né? Eu estava numa área erma, ele caiu, ele simplesmente espatifou. Aí vamos lá, juntamos tudo, usamos um programa, plugamos ele, pegamos os dados e estudamos o que aconteceu. Cara, aconteceu por uma falha humana. Qual foi a falha humana? Não fui eu que bati, não. Não fiz nada de errado, isso ficou comprovado. Eu digo pra galera, não mente não que dá pra saber tudo, tá? Dá pra saber que movimento você fez no sticker, aonde ele foi, fica tudo registrado no drone, né, cara? Isso é legal, exatamente pra isso. Cara, o que tinha acontecido? O drone era utilizado por várias equipes e as baterias não eram cicladas corretamente. Chegava uma equipe, carregava e não usava. Aí ela caía, né? Chegava outra equipe, carregava de novo, não usava. Aí depois chegava eu, usava até o fim. Não é tal. E deixava vazia, que armazenada. Também não pode. Deixava vazio. Você tem um ciclo correto das baterias. Para a melhor vida de uma bateria, ela nunca deve carregar 100%, nem descarregar abaixo de 20%. Outros que falam que é 30% e tal. Mas de 20% a 90% é o ideal para que ela tenha uma vida longa, tá? Você começa a usar desregado, o que acontece? A bateria estava voando no ar, deu uma diferença de tensão. A diferença de tensão levou a uma falha no ESC. A falha no ESC levou ao motor parar. E aí, meu amigo, tchau. Desceu. Sem motor. Está no ar, ele cai, né, cara? Então a gente foi a fundo e descobriu. E aí, por que a bateria estava dando esse problema? Porque a gente não estava usando ela de uma forma correta. Estabelecemos um padrão de uso, procedimento operacional padrão. Então, cara, para tudo tem solução. Sim. Aconteceu de novo? Não aconteceu de novo. Hoje, a gente analisa os logs do drone. Eu falo pra galera, não é só voar. Dá uma limpadinha. Pô, você não limpa nada dele? Dá uma limpadinha, analisar se o drone não tá com uma rachadura, se não tá acontecendo alguma coisa. Pode acontecer, de começar a ter pequenas falhas, tal. A bateria, vê lá a condição da bateria, se está atualizado, né, as atualizações. Tem gente que não sabe, você tem que atualizar a câmera, a bateria, o drone. Controle remoto. Tudo, tá? Tem que calibrar várias coisas. Tudo, você tem que, né? É uma atividade complexa, né? Não é um brinquedo. Deixou de ser brinquedo faz muito tempo, né? Então, assim, eu falo, galera, tem que ir a fundo. Outra, nos drones Enterprise, analisar os logs. Não é perder tempo. Você vai ganhar tempo com isso. Você tem que trabalhar. Então, tem o tempo do trabalho operando, que eu vou lá e opero, que é o mais legal, né? Acabamos de falar da operação, eu fico focado e tal. Depois, eu sou focado também nisso, adoro olhar os logs, ver que informações de erro deu. Cara, o drone te avisa tudo. É que às vezes você não vê, é bem rapidinho ali, aparece lá. Que tava verde, com muito vento. Laranja e vermelha as informações. Se tem vento, se não tem, se tá dando algum problema de erro dele em alguns dos seus componentes. Bússola magnética, o que for, ele vai te avisando. Te indica tudo. É espetacular, né? Então, assim, a gente analisa esses dados tal, e daí a gente faz as manutenções corretas. Outra coisa, tem manutenção, né? Comprar o drone, né? Qual que é a métrica de manutenção, né? O drone te avisa, tem gente que não fala, não, Bruno, faz 3 anos que eu uso, nunca precisei fazer nada. Cara, tem que fazer, você tá dando chance para o acidente, se ele nunca acontecer, ele tá mais perto de acontecer. Né? E às vezes a manutenção preventiva, obviamente, é uma inspeção, você verifica se tem alguma trinca no chassi do drone, no carbono, se a pá também tem alguma fratura, ou uma tendência de ter uma fratura, começando uma fratura. Às vezes é impedir algo que vai acontecer lá na frente. Né? De fato não tem nenhum problema hoje, mas tem um indício, corrosão ou o que for, é sempre válido estar com os equipamentos top, porque quando a gente estiver na missão, você quer que ele te atenda 100%. Que ele traga o resultado, né? Como corrida de Fórmula 1, como você também, é outro exemplo legal, você sabe disso, né? Pô, você vários dias, vai dar várias voltas lá durante toda a semana para chegar no dia lá e tá com a máquina pronta para operar, para não ter nenhum problema, né? Não acontecer nada errado e tudo mais, né? Enfim, né? É a mesma coisa. Mas é isso aí, Adriano. Aí, o Drone for Good, né? Que eu tava falando lá no início, né? Que é muito legal, né? Eu vi isso lá na China. Cara, eu voltei e falei, cara, drone pro bem, cara. Puxa vida. Drone pode ser uma ferramenta para a educação espetacular. Por quê? Porque a criança
Não só criança, o adulto adora, uma criança adora o drone, né? É fascinante o drone, né? E aí, cara, eu fiquei pensando, cara, nesse universo que eu vivo de crianças neurodivergentes, tá? Crianças atípicas, né? Não existe criança normal e anormal, tá? Existem crianças típicas e atípicas, né? A atipicidade, que é o neurodivergente, né? A gente tem alguns exemplos, tem vários, né? Mas tem o síndrome de Down, que é o caso do meu filho, tem o autismo, que é o meu caso, e o caso de muitas famílias, né? Que tem esses dois universos, né? Eu fiquei pensando, cara, se fez tão bem pra mim, porque faz um bem danado pra mim, viu? Sim. É saudável eu jogar o meu hiperfoco naquilo, né? Mas será que não vai fazer bem para uma criança, para um jovem, ou mesmo para um adulto? E aí eu fiquei com aquilo, falei, cara, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, né? E assim, só que era difícil, por quê? Porque, pô, pegar um Mavic para fazer... Pode cortar o dedo na hélice, né? O Mini, né? Chegou o Mini e falei, pô, será que o Mini... Não, pensei no Telo. Telo foi... não existe mais, né? Seria bem legal o Telo, mas não existe mais. Legal mesmo. Tinha a questão da programação que eu achava legal, né? Estudei bastante isso, mas depois, cara, não tinha Telo para comprar. Cara, aí me lançam esse drone aqui. Tum. O Neo. Cara, o Neo... Cara, eu não tô aqui... puxando o saco da marca, não, mas... Pô, convenhamos, né, cara? A maior fabricante de drone do mundo, ela traz soluções incríveis, né? Existem muitas outras fábricas, marcas legais, né? Eu tive a oportunidade de conhecer várias, né? Viajei vários países do mundo visitando fábricas. Fui na DJI, na China, fui, né? Enfim, né? Conheci a CZI, né? Os payloads da CZI. Conheci muita coisa legal, né, cara? E, assim, não é puxando, mas eles fazem coisas incríveis, tá? Aí, cara, eles lançam o Neo. Quando eu olhei o Neo, eu falei, cara, um drone de 130 gramas, né? Super leve. Leve. Carenado. Carenagem, né? Não dá pra machucar a mão aqui. Não machuca se colocar o dedo nessa hélicezinha, o motor dele não tem capacidade de machucar. É leve, ele não causa acidentes, tá? Graves de jeito nenhum. Lógico que você vai usar isso com responsabilidade, né? Outra... Tem os modos automáticos de voo, ele decola da sua mão e pousa. Quando eu vi isso, eu falei, camarada, que legal. Isso aí cara, chegou ao que eu precisava. Só que não só isso, ele ainda voa com controle no celular, com o controle, que é o RC, né, o rádio controle, com o óculos FPV, né, e o Motion. É incrível, né? Eu pago pau pra isso aqui, tá? E ele me deu a possibilidade de fazer o projeto que eu chamei de Drones for Good. O que é o projeto Drones for Good? Eu pego crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes e ensino ele a pilotar drones, tá? Em 8 aulas de 20 minutos. Que legal. No meu projeto, é gratuito, que é um projeto social que eu faço, né? É um projeto que eu faço... para retribuir tudo que eu ganhei com drone na minha vida, né, cara? Eu faço esse projeto de forma social, né? E aí eu desenvolvi um método, tá? Um método bacana, tá? Que vai progredindo. Eu falo assim, pô, mas é impossível. Teve um pai que falou, Bruno, meu filho nunca vai aprender isso. Ele tem autismo nível 2, cara, bem comprometido e tal. Aí eu falei, não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre coisas ruins. Traga ele, cara, não importa. Aulas individuais, isso é importante, não é uma sala de aula, uma escola, nada disso. Em campo, eu pego e faço assim, Adriano, faz aí, ó, dou pra criança, falo, ó, aqui liga, aqui desliga. Pô, criança aprende rapidinho. Rápido, né? Ó, liga assim, pá. Né? Aí, beleza. Legal, né? Tá vendo? Ó, ligou, né? Pá. Agora, olha aqui, ó. Tem esses modos aqui. Vamos apertar um. Vamos ouvir. Aí, ouve e fala, circula. Faz, me acompanha, follow. Faz uma série de coisas sozinhas. E fala assim, bora, vamos fazer um então? Aí, eu não pego. Eu falo, tá aqui, ó. Bota na palma da sua mão, aperta o dedinho aí. Cara, crianças de 5 anos aprendem a fazer isso, tá? Para pilotar depois, tem que ter uma certa idade, tá? Eu digo que o mínimo de 8 a 10 anos eu consigo fazer uma criança pilotar um drone, tá certo? Como um adulto, tá? Como um adulto, não é brincando, não. Às vezes é melhor que muitos adultos, tá? Tem vídeos na internet que mostram isso, que tá? Legal. Mas assim...
Quando ele aperta esse drone, decola da mão, cara, os sorrisos não tem preço, cara. Sorriso da criança, sorriso dos pais. E o sorriso da criança não mente, né? Não mente. Cara, quer mais genuíno que isso? Aí aquilo decola da mão e volta para a mão deles. É incrível. A criança sai apaixonada pelo drone e quer voltar na próxima aula. É uma por semana, legal. Né? É o dia que eu posso, sábado à tarde, né? Horário de folga meu, né? Eu e minha família inteira. Vai a Jéssica, que é minha esposa, vai o Álvaro, que é o mascote, tá? É um projeto familiar. A Jéssica acolhe as famílias, os pais e tal, né? Tenho que registrar aqui que é o Sesc de Foz do Iguaçu que cede o espaço. Eu preciso de um espaço grande. Eu limito o drone para ele voar 30 metros, voar 30 metros para cima, para o lado e tal. Então, assim, não vai bater em nada, não vai perder, não vai frustrar ninguém. Evito a frustração, né, de bater, não vai acontecer nada de errado. Cara, isso fascina. Na próxima aula é um próximo passo. O controle está nas suas mãos. É muito legal. Aí a próxima aula é mais fascinante. A próxima aula E pensa que fica facinho? Cara, eu coloco bambolês, caixas, tal, pra fazer tem que passar pelo dentro, tem que e tal. Aí depois aprende a filmar, fotografar, ver os vídeos, tal. Legal. Cara, 8 aulas, Adriano, 8 aulas de 20 minutos. Essa criança, ela tá pilotando um drone como um adulto. Legal. É um piloto profissional? Não, nem pode ser. Mas quem sabe daqui 5, 6 anos? Não, mas... Com certeza as organizações vão te procurar para perguntar quem que eram os melhores alunos quando elas entrarem no mercado de trabalho. Cara, com certeza. Pode surgir vários profissionais nessa área aí, né? É lógico que eu tô plantando tecnologia, né? Com certeza. Mas o mais legal não é isso. O mais legal é que, além de tudo, é uma ferramenta terapêutica. Não é uma terapia. Sim. Terapia é para profissionais da terapia. Sim. Mas é uma ferramenta terapêutica. Por quê? Porque, cara, traz autoconfiança. Traz uma criança que sofre bullying na escola, de repente ela tá fazendo coisas que as outras crianças não fazem. Ela fica empoderada. Que legal. Foco, atenção, sociabilização. Que legal. Cara, crianças com autismo que não tinham reação, tá? O pai falava, puxa, ele não fala, ele não sorri e tal. Cara, eu vi sair um sorriso no primeiro dia. Que legal. Cara, isso Imagina o salto, né? Parabéns, Imagina o salto. Cara, não é. Parabéns pra você e para todas as pessoas que fazem parte desse projeto aí. A Jéssica, o Alvinho. Deixa o Instagram do Drones for Good pro pessoal que tá nos assistindo. O Instagram é @dronesforgood, drones4good, né? Com 2 Os, _ kids. De crianças, legal. Né? Drones for Good Kids. É muito top. Lá tem vídeos, lá tem o propósito, lá tem as pessoas que nos ajudam, né? Eu comprei 2 droninhos desse, né, cara? É um investimento barato para mim, graças a Deus, né? Eu posso, né? Comprei, coloquei lá no projeto. Outras pessoas me ajudaram, tá? Pessoas muito legais lá de Foz, né? O Mohamed me ajudou, deu um dronezinho. Um abraço para ele. Enfim, outras pessoas, né, me ajudaram, né? Estão ajudando esse projeto, né? E tal, né? Então, assim, cara, é um negócio que já tá... Nós começamos no final de... Eu sou ruim de guardar datas, em 2005, 2024, no final de 2023, tá? Fiz uma turma, né? São 8 finais de semana, aí deu um tempo, aí eu fiz com síndrome de Down, deu um tempo, aí fiz com mais jovenzinhos pequenininhos, que eu chamo de aproximação, criança, jovenzinho que eu digo criança, 5 anos, 6 e tal, legal. Né? Depois eu fiz com adultos, o síndrome de Down, o cara vira adulto, ele não deixa de ter síndrome de Down, né? O autista vira adulto e continua autista, né? Então fiz para adultos, né? A gente tem que fazer para todo mundo, né, cara? É universal, né? Outra coisa interessante, não vejo se a criança ou a família tem pouca posse ou muita posse. É muito legal que eu dou condições para crianças que não têm possibilidades, legal. Mas não deixe de atender, por exemplo, a filha de um cara dono de uma grande transportadora. Cara, a síndrome de Down e o autismo é o mesmo. É igual para todos. Para todo mundo, sim. Tá? Lógico, condições diferentes, possibilidades diferentes, mas ali é universal, é para todo mundo. Eu não vou porque chegou com SUV importado e tal. Não, esse cara eu vou cobrar. Não, é um projeto. A ideia ali é
a neurodivergência, tá? Que ela é igual para todo mundo, tá? Então, assim, deu muito certo, cara. É um projeto que eu quero que Deus me dê saúde para eu não parar. Continuar sempre, né? Para multiplicar isso, cara, eu incentivo que faça, tá? Já tem colegas por aí fazendo. Que legal. Tem um colega do Rio de Janeiro, um policial militar, o Ângelo. Ângelo, cara, não esqueço, cara, gente finíssima. Que bacana. Tem o Bruno da Petrobras, mora lá no norte do país, eu acho que em Sergipe, não lembro bem a cidade. Legal. O Bruno não viu aquilo, meu xará, né? Pô, Bruno, eu vou fazer isso daí e tal, não sei o que, meu filho é neurodivergente e tal, já tá fazendo lá e tal. Que legal. Cara, eu incentivo a fazer, que legal. Tá? Que legal. O que é fundamental? Primeira coisa, é uma experiência totalmente real. Ó, o drone, não fico com medo se você vai quebrar ou não, tá? Se quebrar, paciência, compre outro. Mas nunca quebrar nenhum, tá certo? Vou te dizer que nunca quebrou um drone, tá? Legal. A outra coisa, não é a aula, eu não sento e fico dando aula, vou falar da legislação. Não, é uma coisa dinâmica ali, né? É dinâmico, é a interação, é a capacidade de mexer com o drone e tal, né? E outra, respeitar o neurodivergente, os limites e as capacidades. Então, a aula é individual. Eu não dou bronca, jamais vou dar uma bronca. Puxar a orelha, você fez errado. Cara, sempre a estratégia é, pô, deu legal, pô, saiu legal desse jeito. Vamos fazer de novo? Tá, ó. Mas eu errei. Não, o seu erro é pra você aprender a fazer correto agora. Vamos tentar de novo? Legal. E tenta, ele consegue. Cara, então assim, esse é o grande segredo, tá? Fora isso, não tem segredo, cara, é ir lá e fazer. Que bacana. Né? O pessoal pergunta, mas tem um método? Não, o método é esse, amor, carinho e respeito, tá? Show. Vai lá e faça, né? Eu incentivo que quem puder faça isso daí, que entendeu? E eu faço também o que é o Drone Day. O Drone Day, agora fiz um bombado com a Polícia Federal, com a Receita Federal. Eles foram lá e mostraram os drones numa praça legal que tem lá de coisa, mostraram os drones que eles usam, né? O Matrice, o M30 e tal. E aí as crianças viram os caras fardados, depois puderam tirar foto com os policiais, entrar na viatura, apertar o botão lá e tal. Um monte de criança com os colarzinhos, né, de autismo, com síndrome de Down e tal. E aí, cara, foi top demais, né? E as crianças vão e brincam com o drone. Faz uma brincadeira, bota na mão, decola, tal, faz uma filinha, todo mundo faz e tal. Drone Day eu faço lá, faço na PAI, faço nas escolas, faço para criança neurodivergente, faço para crianças típicas, porque eu acho que é muito legal. É despertar, né, essa paixão pela tecnologia para o bem. Que Drones bacana. for Good. Bom, Bruno, eu queria aproveitar o gancho, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, do GoCast, episódio número 7, e queria que você desse um pedaço de conselho para talvez um jovem talento que esteja nos assistindo, que às vezes ainda não escolheu sua profissão. Dá um conselho, o que você daria de conselho para ele que está começando agora, que está pensando em entrar nesse universo de drones, para que ele consiga se desenvolver e ir atrás, enfim, qual que seria esse conselho? Deixa o microfone para você, para a gente fazer esse encerramento. Eu vou te falar uma coisa que não é longa, cara. A primeira coisa, se apaixonar, né, pela ferramenta, aprender a pilotar. Só que tem que ter propósito. Drone não faz nada se não tiver um fim. Então, você quer ser cinegrafista, trabalhar com ele para fazer vídeos e publicidade? Pô, aprenda sobre vídeos, sobre como que é filmar. Quer trabalhar na agricultura com o drone? Pô, se profissionaliza nessa área, vai fazer um curso na área de saber como é que faz o veneno, para que usa e tal. Quero fazer mapeamento. Cara, estuda essa área, faz geografia, vai fazer... O que eu quero dizer, não é o drone. Muita gente se frustra de fazer um curso de piloto de drone e agora eu não consigo fazer nada. Me enganaram. Realidade e expectativa. Só drone não é nada. O drone tem que ter uma finalidade. Então vai atrás de aprender a pilotar, sim, mas tem que ter alguma coisa a mais. Esse algo a mais é que vai te tornar um profissional dessa área. Caramba, que show.
Bruno, obrigado. Carcará, prazer estar aqui com a gente, contando as histórias maravilhosas, emocionantes, que me emocionou também. Legal. Obrigado por ter vindo até São Paulo, estar aqui conosco no GoCast, e desejo muito sucesso e missões maravilhosas aí para você também, que o Logan possa voltar bem aí daqui a pouco. Certeza. Estamos na torcida e obrigado, Carcará. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, irmão. Obrigado.